Quis trazer aqui uma dinâmica um pouco diferente de vídeo. Não sei, vamos ver o que vai dar, tá bom? Eu tô estudando história agora. Na verdade, eu já tô há algum tempo. Tô desde a metade de julho aí, mais ou menos. E eu tô vendo basicamente desde lá da antiguidade até. Enfim, não vou ficar enrolando muito porque tem outros vídeos meus no canal falando sobre isso. Basicamente, eu queria fazer o uso desse estudo pra redação. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar temas pertinentes às dinâmicas socioculturais dos povos antigos e eu vou tentar linkar isso, né? Conectar, encadear, com, concatenar com problemas estruturais do Brasil no geral, tá? E o que não falta nesse país é problema, e muitos deles a gente percebe lá desde a antiguidade, ou então que com mecanismos diferentes a sociedade podia organizar. A sociedade não, é o Estado, ou então enfim, todo o tecido social conseguia se organizar de acordo com certas características específicas marcadas por alguns desses povos, tá bom? Eu trouxe aqui, vou trazer nesse vídeo quatro. Um deles eu não preparei direito, mas tá tudo bem. Então vamos lá, o primeiro, que eu achei interessante, que vou lá do começo da história, né? Os primeiros povos, então, são os suméricos, claro, os primeiros povos a se estabelecerem num lugar, na verdade não necessariamente os primeiros, mas o primeiro povo que criou um registro histórico esse que a gente chama de... Caraca, bicho, eu esqueci o nome. Basicamente eles pegavam um pedaço de argila, cunhavam ela e faziam as escrita cuneiforme, tá bom? Essa escrita cuneiforme possibilitou, dentre tantas coisas, né, a criação de um espaço a... Como é que eu posso dizer? Ampliar a capacidade cognitiva do ser humano. Simples assim. Porque quando tu remove certas coisas do teu pensamento e põe num papel, eles estão ali, né? Então eles conseguiam, a partir daquilo, construir outros raciocínios. Isso permitiu com que eles desenvolvessem engenharia, astronomia, ah, enfim, diversas ciências, agricultura e tudo mais. Claro que nem todo mundo escrevia, mas quem escrevia estava preocupado em administrar, e inclusive a escrita possibilitou a organização de um Estado. Na verdade, era esse o ponto que eu queria trazer. A administração do Estado, que possibilitou, por consequência, os outros, os outros elementos, né? Porque todo mundo naquela época era um pouco cientista, digamos assim, todo mundo experimentava coisas, não necessariamente precisava de um cargo, de um estudo sobre algo, né, para ser cientista naquilo. Simplesmente fazia as coisas, experimentava e se dava certo ou não, tu conferia o resultado. Enfim, então, a criação da escrita. Eu tô falando de repertório, tá, gente? O que eu quero dizer, então, tu pode usar isso para diversos assuntos. Então, por exemplo, analfabetismo. É importante que as pessoas tenham o domínio da escrita para que elas possam se aprimorar intelectualmente em outras áreas. É um repertório esdrúxulo. Claro, tu poderia usar diversos outros, mas eu tô tentando criar linhas de raciocínio na minha cabeça, tá bom? Essa é a moral desse vídeo. Ahn, Então, o registro é muito importante por causa disso. Outro repertório dentro da Mesopotâmia são os assírios. Os assírios foram um dos últimos povos a dominar a Mesopotâmia, se não o último, e que durante todo o Império Assírio, Império, né, toda a civilização dos assírios dominantes no espaço da Mesopotâmia, foi marcado por muita violência, por muita discórdia, por pouquíssima coesão social. Então as pessoas se odiavam e odiavam o estado em que elas viviam. E se vocês olharem em retrospecto, o Brasil não é muito longe disso, porque a gente percebe a corrupção que acontece dentro do Brasil e todas as coisas ruins, no geral. E isso causa diversos problemas, dentre os quais eu queria elencar aqui especificamente um tema que a plataforma colocou, que é... Agora, para achar isso aqui vai ser uma beleza. Nova redação, eixo político. Eixo político, cadê? A crise da representatividade política e a democracia contemporânea, tá bom? Daria para usar esse tema como contextualização, porque o povo mesopotâmico não se identificava com a política síria, uma política extremamente dominante, extremamente repressiva, que era muito... é, Não tem palavras para isso. Perdi as palavras.
mas que, enfim, não tolerava muitos erros, digamos assim, e, consequentemente, isso causou revolta. E aí tem justamente esse tema, né, da crise da representatividade política, que eu achei maneirinho trazer aqui. Outro seria simplesmente o fato da Mesopotâmia ter funcionado por tanto tempo, que é simplesmente a importância do Estado presente, tá? O Estado estar constantemente presente dentro das ações do povo, administrando e contando o excedente e dividindo todas as porções de forma o mais igualitária possível, digamos assim, gerou manutenção e equilíbrio que permitiu que a Mesopotâmia fosse ocupada por tantos impérios tão grandes e capazes de fazer uma engenharia absurda e dominar a ciência e a técnica de uma forma impecável, tá? Então, ter um Estado seria muito importante por causa disso e esse poderia ser um ótimo argumento para o Enem, usando uma fundamentação da história antiga. Egípcios ou queméticos, mudando de povo agora, né? Mesma coisa, o Estado ampliando a capacidade administrativa dele, também por meio da escrita, também por meio do registro, também por meios, enfim, todos os meios, os mesmos meios da Mesopotâmia, eles foram capazes de criar mecanismos para fazer uma coesão social, para criar coerência na sociedade, no tecido social, e por conta disso fazer, por exemplo, o que a gente vê hoje em dia como algo absurdo, e realmente é, que são as pirâmides de Gizé, né, que tem mais de 110, mais de 110 metros de altura, e eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né, e a minha base seria os prédios de Porto Alegre. O prédio mais alto de Porto Alegre, ele é ligeiramente maior do que uma pirâmide de Gizé, tá bom? Só que a gente tá falando de 8.000 anos atrás. É bastante tempo, né? Pois então, e isso foi resultado de um Estado extremamente presente, um Estado extremamente forte e capaz de fazer com que uma galera construísse aquilo lá, beleza? O próprio domínio técnico, né? Então, em, se a gente fosse falar, por exemplo, de algum tema voltado à educação ou algo do tipo, dentro da área da educação, né? Digamos assim, a gente poderia usar o estudo e o domínio técnico como uma capacidade de fazer com que a sociedade se desenvolva. E isso é um raciocínio muito simples, mas às vezes falta fundamentação para isso, e é o meu caso. Se eu quero falar isso, eu fico, cara, eu não tenho quem sugerir. E agora eu tenho. Pô, o domínio técnico dos egípcios era absurdo. Os egípcios tinham um ótimo domínio de matemática, astronomia, agricultura e, enfim, diversas outras áreas, né? Arquitetura, etc. Mas arquitetura cai meio que na engenharia, né? Os caras faziam barragem, tinha pilha, tem pô, as pirâmides, um monte de coisa, velho. Os egípcios são brutal, provavelmente tinha guindaste também, vai saber. E os gregos, que são um povo extremamente inteligente, né, que fizeram grandes feitos, estudaram com os caras. Então, assim, pô, não dá pra. É isso aí, tá maluco. Então é isso. Basicamente, o estudo deles, a ciência deles, a técnica deles possibilitou com que eles permanecessem, se desenvolvessem tão bem como sociedade, e permanecessem por um período de 6.000 anos aí, praticamente intactos no território deles. Tudo bem que também teve a questão do deserto, que eles são cercados por um deserto, né? Ninguém chega perto deles, então. Mas isso a gente releva. E outra coisa, né? Que os egípcios. Assim, eu tô falando de Enem, tá bom? Então, não necessariamente precisa estar com a maior precisão histórica do mundo, mas os egípcios tinham uma visão muito diferente da mulher que a gente tem hoje, né? Porque a gente vive num sistema patriarcal que também foi muito construído pelos povos hebreus, que eu já vou falar um pouco depois, mas eles tinham a mulher como fonte de fertilidade e ela era basicamente a base da sociedade, então ela era vista como aonde tudo surgia. E em razão disso, elas possuíam muitos direitos, né? Que hoje em dia a gente tem diversos direitos sendo negados às mulheres. E eu acho que foi o tema de 2017, não sei, um tema anterior aí foi sobre violência contra a mulher e talvez como contextualização, caso faltasse algum repertório, para não ter que gastar não sei, ao meu ver, né, um repertório bom que seria a Lei Maria da Penha, que dá para falar muito sobre aquilo, daria para usar muito bem a mulher como pilar da sociedade nos povos egípcios e o fato delas possuírem direitos a um tempo histórico extremamente retrógrado, tá bom? Próximo povo são os hebreus. Talvez tenha mais alguma coisa de egípcio que daria pra falar. Eu, sinceramente. Nossa senhora, me instalei tudo agora. Coisa boa. Não pensei em mais nada, tá? Se alguém tiver alguma coisa aí,
comente, por favor. Seria de muito bom tom se tu fizesse isso, porque eu preciso muito de repertório pra redação, tá bom? É o meu maior limitante, sem dúvida. Hebreus. Principalmente por isso, tá bom? Patriarcado. Hebreu eu já penso direto. Patriarcado. Nossa. Ah, tá. Tinha outro dos egípcios, mas é que eles calham também com hebreus. Mas basicamente os hebreus, pelo fato deles criarem o patriarcado, né? Deles registrarem o patriarcado como algo institucionalizado, digamos assim, pela religião, né? Porque eles tinham um estado confessional. Os hebreus, eles eram um povo seminômade, então eles estavam em constante nomadismo por vários períodos históricos da vida deles. E durante boa parte desses nomadismos, né, eles escreveram esse processo. Então existe o Pentateuco, que são 5 livros da Bíblia, né? Se tu pegar a Bíblia hoje em dia e tu ler os 5 primeiros livros, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o outro que eu não lembro, tu vai perceber que durante boa parte do tempo eles estavam caminhando por aí, sabe? A história deles é marcada por isso. Pô, desde Adão já caminhava por aí, entendeu? Enfim. E desde aquele momento eles já tinham criado, institucionalizado o homem como fundador da família, o homem como patriarca, o homem como um instrumento de dominação, digamos assim, e a mulher como um instrumento dominado. Então ela era responsável. Eu tô criando termos, tá bom, gente? Isso não tem literalmente nenhum cunho histórico e eu não usaria isso na minha redação. Então a mulher tinha uma baixa participação social e ela era fundamental só para o cuidado. A administração, o poder e a propriedade ficava na mão dos homens e a mulher trabalhava em casa. Era basicamente isso. Divisão simples, tá bom? Então a gente tem lá desde 2000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, 4000, eu acho que é 2000. A fundação do povo hebreu como povo hebreu e enfim, a criação da identidade deles como hebreus, né? E desde então, as mulheres como cuidadoras do lar, apenas, tá? Então eles foram pioneiros no patriarcado e a gente é regido por um sistema patriarcal, né? Acho que isso não é muito título de dúvida pra ninguém. Até então, alguns anos atrás, era institucionalizado por lei tu poder matar tua esposa caso ela quisesse se divorciar de ti, né? Ou algo assim. Talvez eu esteja inventando, mas eu lembro de ter ouvido isso nas minhas aulas de sociologia no ensino fundamental. No ensino fundamental não, no médio, tá? Enfim, e o último, que é muito legal também, que serve para os povos egípcios, é a religião como o sustentáculo da coesão social deles, tá bom? Então, constantemente, durante esses períodos migratórios deles, saindo da Mesopotâmia, indo pra... Tá errado, esqueci. Esqueci a cidade. E depois indo pro Egito, e enfim, todo esse percurso, eles se dividiram. E mesmo se dividindo, eles ainda tinham Deus e tinham a religião deles como um mecanismo de coesão social. Então eles foram capazes de se unir, mesmo estando separados brutalmente por um território extenso, que é o Oriente Próximo, estar unidos, tá? Então a gente poderia, num tema sobre intolerância religiosa, ou algum tema sobre... Acho que principalmente intolerância religiosa, por mais que esse tema já tenha caído, a religião e práticas culturais como um mecanismo de coesão social, além de John Locke, não, além de Durkheim, que seria também um ótimo argumento, mas aqui eu tô falando especificamente de argumentos históricos, né? E o outro povo, que esse aqui é o mais brutal de todos, tá bom? Esse aqui, sem dúvida, é o mais brutal de todos, na minha visão, porque tem muito tema de cunho social no Enem, né? Óbvio, mas muitos temas que envolvem discordâncias sociais, discriminação, etc., que são que é o antagônico, né, à coesão social. Então é uma falta de coesão social em sociedades orgânicas, como diria Durkheim, né? E isso acontece por diversas... Caraca, eu tô com uma dicção muito ruim. Por diversas razões. Então, linguagem, a gente não sabe mais se comunicar, as pessoas são muito dispersas hoje em dia, apesar da gente ter criado as redes sociais instantâneas, né, que são as redes sociais, como Instagram, Twitter, enfim. Mas mesmo assim, as pessoas estão criando cada vez mais blocos mais fechados, cada vez mais fechados de pensamentos. Então, cada um tem a sua identidade muito marcada hoje em dia. Isso está sendo muito impulsionado pela tecnologia. E os assírios não, perdão.
os fenícios, eles tinham uma capacidade brutal, brutal mesmo, de fazer comércio com o Mesopotâmia, não, com o Mediterrâneo inteiro. Então, assim, o mapa. é, Quem são os fenícios, tá bom? Vou partir daí, tá bom? Eles eram um povinho que tava ali, ó, no cantinho da Síria, tá? Na região que seria a Síria. E é tudo montanha ali, cara. É um terreno extremamente montanhoso, tá? Eles olhavam pra trás e pensavam, nossa, a gente não tem como sair daqui. E eles tinham basicamente uma extensão de alguns quilômetros pra cultivar a terra. Só que tava crescendo a galera, tá crescendo, né? Toda a sociedade, ela tem períodos de crise e períodos de fartura. Então, a gente compreende a sociedade, né, como se fosse vários topos que vão ser sucedidos por uma queda. Por exemplo, a Grécia. A Grécia, né, os genos, eles acabam perecendo, digamos assim, porque tem tanta gente num espaço tão relativamente pequeno que o excedente produtivo não é mais excedente, é uma falta. Então a galera tá começando a passar fome. Então a galera tem que sair dali, entendeu? A gente tem que começar a procurar outros lugares para plantar, para trazer para cá. E aí a gente começa a criar o conceito de polis. Então, esses genos, eles estão tão compactos, tão cheio de gente, tão populoso, tão denso, que a gente precisa buscar outros lugares para fazer para dominar, para fazer agricultura e para trazer para cá. Então a gente precisa de uma administração política, por isso as polis nascem como centros políticos e culturais, porque ali está centralizado uma sociedade rodeada por um pater, né, que era dominante, inclusive uma estrutura patriarcal, que regia aquele espaço, que já tinham agricultores, que já tinham comerciantes, que já tinham guerreiros, enfim, já tinham uma identidade. Por exemplo, Atenas, né, até então ele era um genus, e eventualmente ela vira uma polis, uma dentre as várias polis que existem na Grécia. Inclusive a Grécia não é um lugar, tá bom, gente? Grécia são vários povos em todo o Mediterrâneo que se identificam como gregos em razão lá da dominação de Troia, que acontece lá desde o período pré-homérico, na verdade, que depois elas se unificam principalmente ali durante o período de dominação de Troia, e aí eles se identificam, nós somos gregos, nós cultuamos esse panteão aqui de deuses e a gente faz algo muito parecido, que é a nossa cultura aqui, com os genos, o nosso pater, e enfim, etc. Né? Mas eu tô falando dos fenícios. Os fenícios passaram pelo mesmo problema. Primeiro eles encontraram uma terra legal, começaram a plantar, muita gente nascendo, passando fome agora, porque eles não têm mais comida para dar para todo mundo. Então a gente precisa expandir. Então os fenícios eles tinham também um domínio técnico muito grande, só que eles tinham um domínio técnico de navegação. Inclusive boa parte da navegação que o Oriente traz para o Ocidente é domínio não, né? É quase propriedade intelectual dos fenícios. Então os fenícios eles vão começar a se espalhar, tá? E eles criam quase colônias. São quase colônias. Mas é como se fosse um cais, tá bom? Eles chegavam ali num lugar específico, dentro do Mediterrâneo, e tinha uma galera ali. E eles chegavam na boa. E eles criaram um alfabeto, tá? O primeiro alfabeto que a gente tem registro, que não era silábico, mas eles conseguiam basicamente transformar qualquer idioma no idioma. No idioma não, né? Dentro daquele alfabeto. Então, é que nem o latim, o alfabeto que a gente usa hoje em dia, a gente consegue transformar basicamente qualquer idioma com ele. Isso seria quase um mecanismo de coesão social. Só que a gente tem sílabas, e essas sílabas, por exemplo, o A, E, I, O, U, né? Nem sempre eles são representados da mesma forma em todas as culturas. Então, existem comunidades indígenas aqui no Brasil que elas não falam as mesmas sílabas que a gente. Então, como eles não tinham um alfabeto silábico, eram só várias consoantes, tu colocava a sílaba que tu queria no lugar, entendeu? E isso foi muito bom porque eles começaram a conseguir comercializar, escrever e transformar a forma como todo mundo lia e se entendia. Então eu conseguia enviar cartas em um idioma específico para outros lugares e aquele lugar ia conseguir entender, porque se a gente está usando o mesmo código, tá? É como se fosse a matemática. Eu não sei se vocês já viram o filme Devoradores de Estrelas, ele consegue se comunicar com um alienígena por meio da matemática. Né? Ele usa matemática primeiro para entender como que é a matemática daquele lugar e eventualmente eles começam a falar, depois que eles inventam, né, a comunicação binária, que é sim e não,
eles conseguem criar a comunicação deles em idiomas completamente diferentes, mas por meio de um mecanismo comum, né? Que no caso deles foi o som. Só que no caso dos fenícios e as outras diversas culturas que falam idiomas diferentes e que têm comportamentos diferentes, eles conseguiam criar laços comerciais com eles por meio de um idioma. E eles eram extremamente pacíficos, tá bom? Eles não guerreavam com ninguém. Aliás, eles guerreavam, claro. Eles tinham um imenso domínio militar, mas eles não saíam chegando lá invadindo todo mundo. Eles primeiro tentavam conversar com a galera, né, pô? E como eles tinham um alfabeto, eles conseguiam criar laços comerciais com essas pessoas. E isso é, querendo ou não, um mecanismo de coesão social que faltaria na nossa sociedade, porque a gente não tem mais essa capacidade de entender o outro. E a gente poderia expandir esse raciocínio para essa ideia de que a gente está tão fechado dentro do nosso código, que seria o nosso pensamento, que quando a gente escuta algo diferente, que seria o idioma para os fenícios, a gente surta, a gente enlouquece, a gente, meu Deus, como assim? Isso é um ataque à minha pessoa. Enfim, eu tentaria usar os fenícios nesse sentido. Então, talvez alguma coisa sobre polarização política, sobre. é, Enfim, agressões, discriminação, todas essas coisas que são muito impulsionadas hoje em dia, porque cada um tem a sua cosmovisão de um jeito muito específico. A gente tá cada vez mais especializando as cosmovisões de todo mundo e todo mundo tem uma opinião pra dar, digamos assim. O que em tese não seria ruim, mas a gente tem opiniões pra dar e ninguém quer ouvir as opiniões que as outras pessoas dão. Então isso cria toda uma generalização de raiva e estresse na sociedade e ninguém mais se entende. Falta coesão social. E essa coesão social poderia ser criada, sei lá. Aí falta. Caberia ao estudante desenvolver a conclusão dele, né? Que eu não vou estar fazendo agora porque eu criei um tema aleatório. Mas enfim, rapaziada. Esses 4 repertórios aí eu acho que eles são. Ah, pô, tem os persas também. Os persas é a mesma coisa, entendeu? Os persas são um povo pacífico que vive na região ali da. É da Síria também, não é? Síria. Só que eles vivem na parte mais interna. Não, não é Síria, não. Persas. Que isso? Mar Mediterrâneo, Armênia, Babilônia, Eufrates, Tigres. Meu Deus, o que é isso aqui, cara? Golfo Pérsico, pá. Média. Não, o que é isso? Isso aqui. Que mapa ruim que eu peguei. Tá, é só eu que não consigo. Tá, eles viviam basicamente entre o Mar Cáspio e o Mediterrâneo. Se vocês quiserem olhar. Mais fácil eu mostrar, né? Ok, aqui eles viviam entre o mar Mediterrâneo e o mar Cáspio, tá bom? Nessa região aqui, assim, onde estavam principalmente. Aqui tudo em roxo é o Império Persa, mas aqui as principais cidades ocorriam aqui no meio, tá bom? Eles tinham um comércio muito forte, eles criaram redes como se fosse de um correio. Eles foram pioneiros em moedas de troca e eles comercializavam com todo mundo. E o Império Persa ele era extremamente pacífico. E ele é muito grande e dominante porque ele tem uma capacidade incrível de dialogar com os outros povos. O Império. Aqui, ó. Nossa senhora, que imagem tenebrosa. Muito ruim mesmo. Eles tinham essa capacidade, então, de conversar muito bem com os outros povos. Basicamente, aqui era uma região muito. Aqui, ó, ali. Não. Enfim, nessa região aqui. Muito montanhoso, como eu tava falando, né? Uma região extremamente marcada por guerras constantes, porque aqui era basicamente uma região de migração. Então, a galera que tava aqui no Egito. Nossa, isso aqui tá muito ruim. Aqui, pá, pá. O Egito é aqui, gente. Ok. Galera que tava no Egito vinha pra cá, galera que tava na Núbia vinha pra cá, galera que tava na Ásia vinha pra cá, galera que tava na Europa vinha pra Ásia, enfim, era uma confluência ali. Então, tinha povos que moravam ali, tá bom? Existiam povos que viviam nessa região. E eles eram constantemente atacados, porque eles não queriam estar com pessoas passando por meio deles. E como é uma região que não tem muita terra para cultivar, porque é montanhoso, era muito complicado tudo isso.
E aí eles basicamente se uniram, todos esses povos se uniram, criaram uma certa coesão por meio de um imperador, né, e outros mecanismos, e eles iam dominando as outras culturas que estavam por ali, por meio do diálogo, digamos assim. Então eles incorporavam religiões, eles incorporavam alfabetos, idiomas, eles incorporavam a forma de pensar e a cosmovisão dessa gente e internalizavam na própria cultura. Então eles eram capazes de unir muita gente. Eles eram muito bons em fazer coesão social. E aí você poderia trazer Durkheim sentando o laço assim em cima da redação e acabando com tudo e o C1 tá garantido, o A1 tá garantido, tá ligado? A1 não, né? O D1. Em qualquer tema sobre problemas sociais no geral. Enfim, esses foram os 5 repertórios, aparentemente, né? 5 repertórios, aliás, os repertórios baseados nas 5 principais civilizações antigas. Espero que eu possa ajudar vocês. Ficou um vídeo meio longo, eu sei, mas o intuito aqui é vocês pensarem comigo e compartilhem ideias, tá bom? Comentem aqui nos comentários. E vamos criar uma conversa, um diálogo, uma discussão maneira e produtiva. Vamos lá.